e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, sem rodeios, vamos abordar um tópico incrível que tenho certeza de que vocês vão adorar. Vamos direto ao assunto e mergulhar de cabeça nessa discussão emocionante. Não esqueçam de deixar seus comentários e sugestões abaixo, e, é claro, de dar um like se estiverem gostando do conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Havia 108 menções distintas a entidades celestiais no antigo texto sagrado, o Antigo Testamento. Essas misteriosas figuras desempenhavam papéis significativos nas narrativas do livro do Gênesis, especialmente nas vidas de Abraão e Jacó. Mas quem eram realmente esses seres enigmáticos? Bem, eles eram os Ofanim. A palavra Ofanim tem suas raízes na antiga língua hebraica, de forma literal, significa rodas. A forma singular da palavra é Ofa. Os versículos das Escrituras frequentemente mencionam rodas, e o termo Ofanim pode se referir a rodas convencionais de uma carroça ou carruagem. Uma visão profética intrigante revelou-se a um homem notável durante os turbulentos tempos de 597 a.C., quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém e levou cerca de 10.000 cativos para a Babilônia. Esse visionário era Ezequiel, um sacerdote exilado que profetizava na cidade de Tel Abib, nas margens do rio Quebar. Ezequiel testemunhou uma visão que desafiava a descrição em palavras claras. Deus abriu os céus diante de seus olhos temporais, revelando algo que transcendia a compreensão humana. Essa visão inaugural, descrita em Ezequiel, capítulo 1, versículos de 1 a 4, ocorreu quando Ezequiel tinha 30 anos e estava nas margens do rio Quebar, na Babilônia. Lá, ele teve visões divinas, marcadas por um vento tempestuoso vindo do norte, uma nuvem flamejante e uma resplandecente figura central, semelhante a um metal brilhante de cor âmbar. Ezequiel, enfrentando o desafio de descrever o indescritível, usou comparações e metáforas para transmitir a grandiosidade de sua visão. Ele viu uma terrível nuvem de relâmpagos e fogo vindo do norte, na qual 4 entidades luminosas estavam envoltas, cada uma exibindo rostos humanos, leoninos, bovinos e aquilinos. Embora parecessem humanos em parte, eles eram claramente algo além da humanidade. Esses seres foram posteriormente identificados como querubins no capítulo 10. Além dos querubins, Ezequiel também testemunhou rodas em sua visão, comparando seu funcionamento a um giroscópio, permitindo movimento em qualquer direção sem girar. Essas rodas, descritas nos versículos 15 a 21 do capítulo 1, eram surpreendentemente altas e cheias de olhos em suas bordas. Elas moviam-se em perfeita sintonia com os querubins, seguindo o Espírito Divino. A visão de Ezequiel, assim, não apenas apresentou figuras celestiais impressionantes, mas também refletiu a onisciência de Deus, representada pelos inúmeros olhos nas rodas. Era uma evidência da capacidade de Deus de enxergar e compreender todas as coisas. Esse relato inaugural da visão de Ezequiel, que desafiava a sua habilidade de descrever com exatidão, marcou o início de seu ministério como profeta. Deus o chamou para ser seu mensageiro e guardião dos exilados hebreus, e essa visão inicial foi apenas o prelúdio de uma série de visões profundas e misteriosas que ele compartilharia com o mundo. Ezequiel utilizou metáforas e analogias para transmitir a extraordinária experiência espiritual que havia vivido. A palavra de Deus esclarece de forma inequívoca a origem desta imponente criatura. Como nos relata João no capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não há exceções permitidas. Se algo foi criado, foi ele quem o fez. Como o Criador Supremo, ele, obviamente, supera tudo o que criou. A criação do universo e de todas as criaturas envolveu as 3 pessoas da divindade, revelando a grandiosidade de Deus. A questão que permanece é: será que essa gigantesca besta já caminhou entre as pessoas? Algumas teorias sugerem que o Behemoth poderia ser um hipopótamo. Muitos acreditam que Deus estava se referindo ao que chamaríamos hoje de hipopótamo, uma das maiores e mais poderosas criaturas terrestres, especialmente conhecidas nos tempos bíblicos, sobretudo no Egito,
onde os romanos reduziram sua população devido aos danos que causavam às culturas. No entanto, há quem defenda que o Behemoth poderia ser um elefante, considerando a raiz hebraica da palavra como uma besta de 4 patas. A descrição de Jó no capítulo 40 do Behemoth bebendo o rio Jordão com sua imensa boca é uma das bases para a teoria do hipopótamo, embora existam preocupações, pois, por exemplo, ele descreve uma cauda imensa, enquanto os elefantes possuem caudas curtas. No entanto, a figura do Behemoth é descrita como uma criatura de tamanho colossal que desafia a domesticação, evidenciando sua natureza incrivelmente imponente, que estava além da capacidade das pessoas de sua época, como se Jó enfatizasse a grandiosidade da criação divina. A história da Bíblia também nos apresenta o Leviatã, uma fera colossal de águas desconhecida. A palavra hebraica para Leviatã tem raízes que remetem à ideia de algo enrolado ou torcido, como uma serpente. Isaías 27:1 descreve o Leviatã como uma serpente fugitiva de grande poder, cuja vitória só poderia ser conquistada pelo Senhor com sua espada severa. A imensidão e a fúria do Leviatã fazem com que a grandiosidade e a arrogância humanas empalideçam em comparação. No Salmo 104, Deus é louvado como o criador do habitat do Leviatã, destacando o mar como seu domínio. Sua força e natureza selvagem eram amplamente reconhecidas. O Antigo Testamento contém diversas menções ao Leviatã, o descrevendo como uma criatura real que as pessoas temiam, embora raramente a tivessem visto com seus próprios olhos. A lição que Deus pretendia transmitir, não apenas a Jó, mas a todos nós, era a da humildade. Ele utilizou a criação dessas magníficas criaturas para reforçar o entendimento da pequenez humana diante de sua grandiosidade. A grandiosidade de Deus se refletiu na criação do Leviatã e no Behemoth, servindo como recordatório de que a humildade diante dele é a atitude apropriada. Jó 41 nos fornece detalhes sobre o Leviatã, descrevendo-o como uma criatura marinha. Deus enfatiza sua grandeza, força e crueldade, questionando se alguém poderia subjugá-lo. Essa criatura feroz era conhecida pelo tamanho massivo e sua reputação de invencibilidade. Em Jó, capítulo 3, versículo 8, Jó se refere à maldição dos marinheiros e pescadores ao Leviatã, destacando o temor e respeito que essa criatura inspirava. Assim como Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento com intensa emoção, a figura do Leviatã é frequentemente interpretada como um monstro marinho, que em mitos aterrorizava marinheiros e pescadores. Entretanto, ao analisarmos o contexto de Jó 41, Deus não parece considerar o Leviatã como uma criatura mística, mas sim real e grandiosa. Existem opiniões divergentes sobre a descrição do Leviatã. Alguns especulam que poderia se tratar de um dinossauro antigo, semelhante a um dragão, que possivelmente sobreviveu até a época de Jó ou permaneceu na memória da humanidade, servindo como um exemplo que Deus utilizou para se referir. Por outro lado, há aqueles que acreditam que o Leviatã pode ser simplesmente um crocodilo poderoso, considerando a descrição de sua pele escamosa e seus dentes imponentes. No entanto, a descrição do Leviatã em Jó 41 parece transcender as características de um simples crocodilo. Em outras partes da Bíblia, como no Salmo 89:8-10, Deus é louvado por sua supremacia sobre Raabe, uma serpente associada a um mar, que ele derrotou para demonstrar seu poder. Esta serpente também é mencionada como um exemplo da grandeza divina, evidenciando que tudo pertence a Deus, e sua soberania se estende sobre todas as criaturas. A descrição detalhada do Leviatã inclui características que, para muitos, vão além da descrição de um crocodilo, como espirros que emitem luz, olhos brilhantes, uma boca exalando chamas e uma força irresistível. Tais características sugerem uma criatura que vai muito além das características de um crocodilo comum. Na descrição final, Deus utiliza uma linguagem que estabelece uma conexão íntima entre o Leviatã e Satanás. Esta descrição é uma parte importante da lição que Deus quer transmitir a Jó. Deus instrui Jó a refletir sobre essas criaturas invencíveis, demonstrando sua própria grandiosidade. Deus conclui sua explicação sem revelar a Jó toda a história por trás de sua crise, mantendo-o inconsciente dos eventos que o motivaram. No entanto, ao narrar sua grande vitória sobre o Leviatã,
que representa Satanás, Deus proporciona a Jó segurança e compreensão para seu passado, presente e futuro. O Leviatã é, portanto, uma criatura perigosa que causava temor mesmo nos guerreiros mais experientes, mas sua natureza e poder provém de Deus, que é a fonte última de todo o poder. Isaías 43:20 enfatiza como toda a criação glorifica a Deus, inclusive animais selvagens, como chacais e corujas, demonstrando que Deus é a fonte suprema de força e poder. A lição que Deus transmitiu a Jó por meio do Bemomote e do Leviatã é a de que a grandiosidade divina está acima de todas as criaturas, e o poder é derivado de Deus, o Criador Supremo. Deus se comunica conosco por meio do mundo natural, revelando sua majestade e soberania. As origens dos anjos são notavelmente distintas das dos seres humanos. Eles foram criados em épocas diferentes e com propósitos diferentes. No entanto, as Escrituras sugerem que uma parcela dos anjos caídos, liderada por Satanás, cometeu um erro ao materializar-se e interagir com os seres humanos de uma maneira que não era apropriada para eles. Essa interação é retratada no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Ora, aconteceu quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, que os filhos de Deus viram que as filhas da humanidade eram lindas e tomavam para si esposas, quem quisessem. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá para sempre com o homem porque ele também é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram para as filhas da humanidade e eles lhes deram filhos. Esses foram os homens poderosos que existiram na antiguidade, homens de renome. Esses versículos fazem referência a uma descendência não natural resultante da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa passagem, à primeira vista, não deixa claro o envolvimento angelical ou demoníaco. No entanto, uma passagem do livro de Jó, em Jó 38:4-7, nos fornece uma perspectiva mais esclarecedora, quando Deus relata seu poder na criação. Onde vocês estavam quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você tiver compreensão, quem definiu suas medidas? Desde que você sabe. Ou quem estendeu sobre ele o cordel de medir? Em que bases foram afundadas? Ou quem lançou sua pedra fundamental quando as estrelas da manhã cantam juntas e todos os filhos de Deus gritam de alegria? Nesse contexto, as estrelas da manhã são melhor interpretadas como anjos. Dessa forma, podemos compreender que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 também se referem a anjos. Isso implica que os Nefilim são descendentes resultantes da união entre seres espirituais, anjos, e seres humanos. Os Nefilim, mencionados em Gênesis capítulo 6 versículos 4, são figuras misteriosas, descritas como homens poderosos e homens de renome. O texto não oferece uma explicação detalhada sobre como os Nefilim surgiram, simplesmente afirma que estavam presentes na terra antes e depois do dilúvio. Portanto, a interpretação de Judas, em Judas capítulo 6, sugere que Gênesis capítulo 6 de 1 a 4 se refere ao casamento entre seres espirituais, anjos, e seres humanos. Isso tem implicações significativas, indicando que a mistura entre seres espirituais e seres humanos resultou na linhagem dos Nefilim. Essa união inapropriada entre diferentes naturezas espirituais e humanas desencadeou uma série de eventos que levaram ao grande dilúvio nos tempos de Noé, conforme Gênesis capítulo 6 versículo 5 relata. O Senhor viu quão grande se tornará a maldade do homem na terra e que toda inclinação dos pensamentos de seu coração eram apenas maus o tempo todo. Isso entristeceu profundamente o Senhor, levando à decisão de inundar a terra e destruir tudo, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Essa ação divina também resultou na extinção dos Nefilim. Portanto, a mistura entre seres humanos e seres espirituais foi uma das razões que contribuíram para a depravação da humanidade, eventualmente, para o dilúvio. Ela desafiou a ordem estabelecida por Deus e trouxe consequências catastróficas. Gostaria de abordar a questão sobre a existência dos Nefilim após o dilúvio.
Parece que os anjos caídos reincidiram em seus pecados após a inundação, mas é provável que tenha ocorrido de maneira muito menos abrangente do que antes do dilúvio. A evidência disso é observada no relato dos espiões israelitas que exploraram a terra de Canaã, conforme descrito em Números capítulo 13 versículo 33. Vimos também os Nefilins ali, os filhos de Anak, que fazem parte dos Nefilins. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim parecíamos a eles. Há também a possibilidade de que, após o dilúvio, os demônios tenham voltado a se relacionar com mulheres humanas, resultando em mais descendentes Nefilim. Pode ser que algumas características associadas aos Nefilim tenham sido transmitidas por meio da linhagem de uma das noras de Noé. Independentemente disso, os israelitas enfrentaram e derrotaram esses gigantes durante sua invasão de Canaã. Espero que tenha gostado deste vídeo e tenha encontrado as informações úteis. Não se esqueça de deixar seus comentários e dê um like se achou este conteúdo valioso. Além disso, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os nossos vídeos. Publicamos novos vídeos toda semana, e você não vai querer perder as próximas novidades. Fique ligado e nos vemos em breve.